Olá, queridos ouvintes, eu sou o pastor Reinaldo Batista e nós iremos falar sobre a depressão. De uma forma ou de outra, todo mundo tem tido conflito com a depressão. A maioria dos psicólogos e sociólogos dizem que a depressão é o maior problema emocional de hoje em dia. A depressão é a inabilidade de aceitar as falhas, erros ou ações de injúria ou culpa do passado. Filipenses 3, 13 a 14 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O suicídio é o resultado da depressão entre milhares de pessoas todo ano. Insegurança leva à depressão. Quando adoecemos e vamos ao médico, existem sintomas que o médico descreve para nós. Uma febre alta nos indica que há infecção em alguma parte do corpo. Existem também sintomas da depressão: irritabilidade, sono irregular, perda do apetite, hostilidade, chorar frequentemente. O fim do ano é a época mais propícia para a depressão, especialmente para aqueles que estão na prisão, longe da esposa e dos filhos. Quais são as causas da depressão? Ser preso, o divórcio, separação conjugal, morte de membro familiar, ferimento físico ou mudança na saúde. Um exemplo na Bíblia de alguém que enfrentou a depressão é Jó. A palavra-chave no livro de Jó é provado. Porém, ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como o ouro. Jó 23:10. O tema de Jó é: por que o povo de Deus sofre? Cristo sempre está nos preparando para a carreira que nos está proposta. Jó era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó 1:8. Ele era íntegro, significa completo. Ele era reto, palavra hebraica que significa certo ou justo. Ele temia a Deus, princípio da sabedoria. Ele desviava-se do mal, significa sua conduta moral. O relacionamento de Jó para com os homens e Deus era reto. Deus disse: ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que honra Deus deu a Jó em usar essas palavras para o descrever. Jó passou por terrível calamidade, e a Bíblia diz que, em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1:22. Como podemos lidar com a depressão? Regozijar sempre em Cristo Jesus. Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozija-se na sua salvação. Regozija-se na palavra de Deus. Regozija-se nas orações atendidas. Regozija-se nas almas salvas. Regozija-se no sangue de Jesus Cristo. Regozija-se no fato de ter certeza da sua salvação. Regozija-se no cuidado de Deus em sua vida. Lidar com a depressão é reconhecer as bênçãos que Deus lhe deu. Em Romanos 5:1, encontramos a paz com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Lidar com a depressão é saber que Deus nos dá o poder e sua graça. 2 Coríntios 5:17.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Lidar com a depressão é reconhecer a alegria que Deus nos dá. Efésios 5,19 diz: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Crescer diariamente pedindo perdão a Deus de cada pecado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não deixe o pecado muito tempo sem confessá-lo. Lidar com a depressão seria o que o salmista diz no Salmo 62, versículo 1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha defesa, e não serei grandemente abalado. No versículo 5 também ele ora dizendo: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Identificamos alguns sintomas de depressão. Agora, vamos usar a palavra de Deus para tratar e vencer a depressão. Crescer diariamente na sua vida de oração. Isto ajudará você a vencer a depressão. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não permita que a ansiedade governe a sua vida. Tratar a depressão é amar e perdoar uns aos outros. Efésios 4,32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Nunca permita que sua alma seja um abrigo para o ódio. É melhor perdoar do que ser escravo do sofrimento. Isto causa a amargura que resulta na depressão. Vencer a depressão é ser cheio do Espírito Santo. Então, seja cheio do Espírito Santo diariamente. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vencer a depressão é também estudar e memorizar a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O insulto, ou a injúria, ou a rejeição produz raiva versus penas de si mesmo, que é igual a depressão, desânimo e desespero. Você está preparado para tratar e vencer a depressão? Ser grato a Deus lhe ajudará a vencer a depressão. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão produz humildade. É muito fácil ser ingrato e murmurar, porque sempre desejamos que tudo possa dar certo e que todas as pessoas vivam de acordo com os nossos próprios desejos. Pare de reclamar e seja grato a Deus. Aprecie esta dádiva de Deus, vencendo a depressão com um coração cheio de gratidão e humildade. A depressão produz uma sociedade egoísta, cujas ambições são distorcidas. Descansar em Deus significa conseguir que sua alma se aquiete, permitindo que Deus seja Deus
Muitos querem as bênçãos de Deus sem passar por nenhuma dor ou um processo doloroso. Você deseja vencer a depressão? Seja grato a Deus pela sua salvação, pela presença de Deus conosco, pela sua proteção sobre nós, pela sua provisão para nós, pela sua paz em tempos de dificuldade e adversidades. Temos muito a agradecer a Deus. Lembre-se que Jesus Cristo não veio para que os homens se sintam bem, mas para transformar seus corações. Jesus Cristo venceu muitos momentos de dificuldade. Jesus Cristo, ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. E Jesus Cristo também venceu este mundo. Então, em Jesus Cristo, podemos encontrar a vitória sobre a depressão. Não viva uma vida de amargura, não viva uma vida cheia de ódio, mas lembre-se que o amor de Deus cobre toda a multidão de pecados. A palavra de Deus nos diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu amigo ouvinte, você deseja vencer este mundo? Você deseja vencer a depressão? Jesus Cristo é a nossa única esperança. Ele mesmo em sua palavra disse: no mundo tereis aflições. Quantas aflições você tem enfrentado? Quantas dores, sofrimento? Mas em Jesus você pode ter bom ânimo. Então, tenha bom ânimo. Em meio às tempestades da vida, em meio às dificuldades, tenha bom ânimo, porque Jesus disse: eu venci o mundo. Seja um vencedor em Cristo Jesus. Encontre em Jesus a vitória completa sobre este mal em sua alma. Em Jesus Cristo encontramos a redenção, o perdão de nossos pecados, o amor para com o próximo, e não o amor egoísta, que busca sempre os seus próprios interesses. Mas precisamos vencer o mundo. As aflições irão fazer parte de nossa vida, mas em Jesus seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Meu amado ouvinte, o caminho do Senhor é perfeito. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque mesmo com os males desta vida, o Senhor conhece a minha necessidade e as minhas dificuldades. No Senhor posso encontrar a vitória sobre a depressão, e a vitória sobre o sofrimento e a paz para a nossa alma. Senhor Jesus, oro neste momento como o salmista orou: refrigera a minha alma, me guia mansamente às águas tranquilas, por amor do teu nome. Senhor, ajude os nossos amados ouvintes que estão enfrentando a depressão, que eles sejam vitoriosos, encontrando no Senhor toda a consolação. No nome de Jesus Cristo oramos.